Alexandre de Moraes negou mais um recurso do Bolsonaro no processo da tentativa de golpe. Acabou tudo, já era. E Deltan, que recurso foi esse que Moraes negou, hein? Não dá para fazer mais nada nesse processo? Vamos entender o que ainda dá para fazer e sim, dá para fazer alguma coisa ainda. Vamos então direto aqui ao primeiro ponto. Alexandre de Moraes, obviamente, ele quer e vai negar todo e qualquer recurso do Bolsonaro no processo da tentativa de golpe. Independentemente do que diga a lei ou o que diga a Constituição, o voto do Moraes provavelmente vai ser contra o ex-presidente. Isso aconteceu novamente agora, quando o Moraes negou o recurso chamado de embargos infringentes, que o Bolsonaro tinha apresentado contra a decisão, contra o acordo dos ministros. Mas Deltan, que recurso que é esse, hein? Esse recurso ele pode ser apresentado quando existe uma divergência entre os ministros sobre o cometimento de um crime ou não. De acordo com a lei, se houver um voto aí pela absolvição, como houve o voto do Fux pela absolvição do Bolsonaro, cabe recurso. A questão é que a lei não estabelece quantos votos em favor da absolvição seriam necessários para a apresentação desse recurso. E aí o próprio tribunal, o STF, passou a estabelecer um critério, ou seja, quem passou a definir isso foi a jurisprudência do tribunal, que é como a gente chama o histórico das decisões repetidas em um tribunal. O STF ele tinha o entendimento de que seriam necessários 2 votos divergentes, 2 votos pela absolvição para que fosse possível apresentar esse recurso, que seria então apreciado por todo o plenário pelos 11 ministros. E o Bolsonaro ele teve um voto, o de Fux. Mas nada impede que a defesa apresente um recurso para tentar mudar esse entendimento. E a razão, a lógica, ela vai estar do lado da defesa do Bolsonaro, como eu já expliquei aqui antes, porque só faz sentido exigir um número mínimo de votos favoráveis quando você está decidindo a questão no plenário. Porque aí é o próprio plenário que vai julgar, ou seja, as pessoas julgaram, tinham o seu entendimento, tinham a sua mente formada, e aí você vai pedir para as mesmas pessoas julgarem de novo? Aí é claro que você tem que ter um número alto aí de votos divergentes para você pedir para as mesmas pessoas reapreciarem isso. Então, para fazer sentido um recurso para o plenário, quando o caso foi decidido pelo plenário, aí faz sentido você exigir que tenha tido vários votos favoráveis. Mas não é o caso aqui. Não, por quê? Porque esse caso ele foi julgado pela turma, foi julgado por 5 ministros. E sendo acatado o recurso, é o plenário que tem 11 ministros, um número superior que decide. Aos 5 que estão na turma, vão se unir outros 6. E ainda que os 5 tivessem achado que era condenação, se os outros 6 acharem que é absolvição, dá absolvição. Além disso tudo, o Bolsonaro ele tem direito ao duplo grau de jurisdição, a um julgamento por um novo órgão, só que esse direito não está sendo respeitado. E ele seria respeitado se fosse aceitado esse recurso de embargos infringentes. E aí, é claro, o Moraes não iria mudar de ideia com o processo de Bolsonaro e negou o recurso dele. Mas e agora, hein? Agora acabou tudo? Enquanto eu te explico isso, você já sabe, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações, para ficar por dentro, para se unir a nós na luta por verdade e justiça. Mas e agora? Acabou a possibilidade de recurso? Negativo. Bolsonaro ainda pode recorrer dessa negativa do Moraes por meio de um recurso para a primeira turma, pedindo análise da aceitação desses embargos infringentes. Isso porque o Moraes nem analisou o recurso, ele simplesmente negou por entender que a defesa queria apenas atrasar o processo, na linguagem dos tribunais, protelar o processo. O recurso era protelatório na visão do Moraes. Uma outra possibilidade é apresentar o recurso chamado agravo regimental, que levaria o caso para análise do próprio plenário do STF. Depois disso, ainda tem a possibilidade de um recurso chamado revisão criminal, que não é bem um recurso, é uma ação revisional, mas serve para reverter o caso. Vamos dizer assim, em sentido leigo, é um novo recurso. O regimento do STF, gente, ele diz que a revisão ela pode ser pedida se a sentença condenatória contrariar o texto expresso da lei, se forem identificados documentos comprovadamente falsos ou se surgirem novas provas de inocência. E aí, você acha que o Bolsonaro vai conseguir emplacar algum desses recursos? O que você acha, hein? Olha, tudo indica que não, que nós temos uma maioria do STF hostil a Bolsonaro e querendo vencer definitivamente o bolsonarismo e só as eleições de 2026 podem mudar essa realidade. Então aproveita o final de ano para você descansar, para renovar suas energias. Estou aqui hoje, aqui na praia, aqui em Santa Catarina. Aproveita, porque nós teremos muito trabalho no ano que vem. E me conta aí nos comentários,
O que você faria se você fosse o Bolsonaro? É inacreditável, mas Alexandre de Moraes negou o direito que o Bolsonaro tem a uma prisão domiciliar humanitária. E assim ele contrariou o que ele mesmo decidiu em casos anteriores. Mas uma pessoa pode mudar isso e eu vou te contar quem é. Então, bom dia para você que segue lutando comigo para restabelecer a verdade e a justiça, mesmo diante de tantos abusos, arbítrios e absurdos. Que a sua esperança nunca morra. E nesse nosso primeiro encontro com justiça, vamos falar sobre isso, sobre a prisão a que Bolsonaro tinha direito e que lhe foi negado e a possibilidade de reversão. Fica comigo e bora direto ao ponto. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente negou o pedido do Bolsonaro para uma prisão domiciliar, para ele cumprir pena em prisão domiciliar. E esse pedido, ele é concedido quando estão cumpridos dois requisitos. A pessoa tem esse direito quando estão preenchidos dois requisitos. Primeiro, a comprovação da gravidade e do estado de saúde do preso. E segundo, a comprovação de que a unidade prisional ela não é capaz de oferecer o tratamento adequado ao paciente. Tá bom, Deltan, mas esses requisitos aí, eles estão presentes no caso Bolsonaro? Sim, gente, é claro. O Bolsonaro ele tem hérnias inguinais, ou seja, saídas de alças do intestino, da área aqui do intestino para fora, pelo tecido muscular aqui, e tem vários outros problemas de saúde decorrentes da facada que ele tomou. Ele já fez 7 cirurgias, vai fazer uma outra agora, e a sede da Polícia Federal, gente, em que o Bolsonaro tá, não é um estabelecimento prisional do tipo penitenciária, não é estabelecimento de ponta, não tem serviços de saúde ali dentro. Muito menos tem condições de dar qualquer atendimento emergencial, que se for necessário, vai acontecer por meio de uma ambulância. A própria polícia disse isso para o ministro. Mas, dito isso, como que Moraes conseguiu então justificar a decisão de negar esse direito a Bolsonaro? Bom, o Moraes disse basicamente que o Bolsonaro já descumpriu cautelares antes, que existe um risco de fuga do Bolsonaro, e o ministro até cita uma minuta de um pedido de asilo da Argentina, que eu vou mostrar aí para você, ó. Dá uma olhadinha aí na tela. Ele cita essa minuta de pedido de asilo, demonstrando que Bolsonaro queria fugir para lá. O problema disso é que a própria Polícia Federal já disse que não foi o Bolsonaro que escreveu isso, mas supostamente a nora dele, a Fernanda Bolsonaro. E o Moraes até indica, gente, aí na decisão dele, a possibilidade de fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Está nesse trechinho aqui da decisão que eu estou mostrando para vocês agora. Mas ele não apresenta uma única prova, um único indício de que o ex-presidente fugiria para lá. Ele se baseia apenas no fato de que Eduardo Bolsonaro e o Ramagem estão por lá. Isso é errado, isso é absurdo. E o Moraes ele negou o direito da prisão domiciliar quando em outro caso, em que a situação de saúde era bem menos grave, ele deu. Isso aconteceu no caso do Fernando Collor de Mello. Ou seja, o Moraes, mais uma vez, ele contradiz a si mesmo, Alexandre de Moraes, e usa 2 pesos e 2 medidas. Mas existe uma pequena chance disso mudar com a atuação forte de uma pessoa nos bastidores para convencer Alexandre de Moraes. Eu vou te contar quem que é essa pessoa agora, e enquanto isso, por favor, senta o seu dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá. Que atuação de bastidores que é essa, hein, Deltan? Quem que está ajudando por trás das cortinas? Simplesmente quem está ajudando é o Tarcísio de Freitas. Ele entrou em campo para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes. Mostrar para ele que é necessário, que isso é bom não só para o Bolsonaro, mas para o próprio Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa reportagem do Globo. Ó. Tarcísio atua no Supremo para tentar prisão domiciliar para Bolsonaro. O governador tem tentado convencer ministros, especialmente Alexandre de Moraes, de que a PF não tem condições de manter boas condições de saúde do ex-presidente na superintendência em Brasília. Tarcísio, gente, ainda ele tem uma relação ali com portas abertas, institucional, canais abertos com Moraes e com Gilmar Mendes, apesar de ele ter criticado Moraes publicamente uma vez, chamando ele de tirano numa manifestação da direita. Por isso, a gente pode dizer que nem tudo está perdido e que existe sim uma esperança de que o governador de São Paulo consiga convencer Alexandre de Moraes de dar o que é um direito do Bolsonaro. A nós agora resta orar, torcer e mostrar aos 4 ventos que Moraes está agindo com 2 pesos e 2 medidas, ele não está agindo com a Constituição, ele está agindo com o fígado
ilegalmente, praticando abusos, e a gente precisa mostrar isso aos quatro ventos. O abuso, gente, ele já virou cotidiano, mas nós não podemos normalizar o absurdo e precisamos conscientizar mais e mais pessoas para que se unam a nós para mudar essa realidade no ano que vem. E me conta aí sua opinião. Você acha que o Moraes ele vai mandar o Bolsonaro para casa? Se acontecer algo com o Bolsonaro, seria muito ruim para o próprio Moraes. Talvez depois de um tempo, ou talvez depois da cirurgia, que está para ser feita em breve, ele vá para casa. O que você acha, hein? Me conta aí sua opinião nos comentários. E essa análise que eu fiz agora com vocês, eu já fiz também para a Gazeta do Povo hoje pela manhã. Eu fiz essa análise, fiz um artigo e você pode conferir lá assinando. Vou deixar o link aqui para assinatura aqui nos comentários. Deixo um grande abraço, que você tenha um final de semana abençoado e abençoador e até o próximo vídeo.